A rejeição total da cultura moderna definitivamente não é uma posição conservadora. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Oliver e hoje nós iremos falar sobre conservadorismo e cultura moderna, ou tradição e cultura moderna, correto? E a rejeição que alguns conservadores possuem sobre tal cultura, ou mesmo rejeição no sentido de que não quer nem saber, não quer nem ouvir falar, só quer se preocupar com outras coisas. Não se esqueça antes de assinar o podcast no Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes ou no seu programa de podcast favorito. Se estiver escutando no YouTube, você já sabe, correto? Assinar e curtir. Então vamos lá. A negação dos conservadores em relação à cultura moderna, eu quero falar sobre esse assunto a partir do livro do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo. Foi uma meditação muito importante que foi escrito naquele livro, e principalmente o próprio Rodrigo Gurgel tinha falado que, de certa forma, esse assunto é uma urgência. Uma urgência em que sentido? Bem, essa urgência está ligada ao fato que nós temos dois tipos de conservadores, como aponta o próprio Gregory Wolfe no seu livro A Beleza Salvará o Mundo. Quais são eles? Primeiro, nós temos aqueles que só se interessam somente pela política, que está acontecendo diariamente na política, de salvar enfim, os conservadores, etc. E aqueles que se importam com cultura só se interessam somente com aquilo que aconteceu no século XV ou no século VIII. Veja bem, isso em si não é errado. Antigamente eu até dizia que eu não sei o que está acontecendo hoje em dia porque eu ainda estou no século XV, né? Eu quero dizer que eu ainda estou estudando as coisas relacionadas a essa época, etc. O problema é você realmente não querer saber da cultura moderna a tal ponto de rejeitá-la e deixá-la nas mãos da esquerda. Esse é o ponto muito importante que Gregory Wolfe ele vai falar em seu livro A Beleza Salvará o Mundo. Não que assim tudo que seja da cultura moderna seja bom, né, ou etc. Mas assim, nós vivemos na era moderna, não é? Então como podemos utilizá-la para algo bom, para algo que realmente possa edificar as vidas? Isso é um ponto muito interessante, né? Então, existem várias e várias definições aí de cultura moderna, quando ela começou, e ainda tem pessoas que falam sobre cultura pós-moderna, e aí ficaria assim, meu, aí nós ficaríamos num debate, e a pretensão aqui não é ser algo assim totalmente definitivo, ser uma coisa assim, não, é isso mesmo, aqui minha palavra é lei. Não, aqui é um ensaio. Um ensaio para a gente pensar um pouco sobre essa relação. Então, Gregory Wolfe, né, vamos pegar o que é a cultura moderna a partir do recorte que Gregory Wolfe faz, que é o que nós estamos vivendo no momento, tanto com a cultura pop, quanto com a arte, literatura e tudo relacionado a humanas, que nós estamos vivendo no atual momento e todas as suas ideias e derivações, não é, que saíram aí da modernidade. Correto? Agora, se a gente pensar, por exemplo, em tradição e conservadorismo, né, o conservadorismo ele tem a ideia de que você tem que preservar a tradição. E que tipo de tradição nós estamos falando aqui? Né? É a tradição ocidental. É essa tradição que nos importa no momento. Né? Você tem outras tradições também, a tradição oriental, mas aí é um mundo assim que às vezes existem algumas intersecções, mas daria um podcast inteiro sobre tal tema, né? Eu acho que a melhor definição de conservadorismo nós encontramos assim, num dos maiores filósofos conservadores vivos, no Roger Scruton, né? Naquele livro Como Ser um Conservador, Roger Scruton, ele fala o seguinte: o conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade.
a consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, como a paz, liberdade, leis, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade da vida familiar. Não é? Então você veja que todas essas coisas que nós duramente penamos para conquistar ao longo dos séculos, elas podem ser facilmente destruídas. Foi isso que o próprio Roger Scruton percebeu quando ele viajou para Praga, né, a Praga comunista. Ele percebeu que a cultura local, a cultura daquele povo, ela foi destruída por um poder acima, de cima para baixo. Qual era o poder acima? O governo comunista, que queria impor, enfim, a sua nova cultura, né, a sua nova visão de ver o homem. E esse é o ponto. O conservador, ele tem como princípio você preservar aquilo que vem de baixo para cima, não é? A comunidade, a moralidade que vem com as instituições religiosas, não ao contrário, não, a moralidade que vem do governo, não é? A fraternidade que o governo quer colocar, né? Se é que existe alguma fraternidade vinda do governo, né? Os famosos burocratas iluminados. Então, percebendo essa relação, né? Então nós temos uma cultura moderna, correto? E nós temos o conservadorismo, que é essa visão de mundo que tenta preservar as coisas que são preciosas, né, da tradição ocidental. E como eu sempre digo, né, nem tudo que existiu no Ocidente até então a gente preservou. Algumas coisas foram simplesmente descartadas, né, não passaram no teste do tempo. É aquela velha história, né? O conservador é como se ele usasse uma armadura medieval, não é? Para se proteger contra as ideologias que querem fazer o experimentalismo, né? Que querem já mudar o homem de uma maneira nova sem ter passado pelo teste do tempo. Então, essa armadura, ela fala o seguinte: olha, meu amigo, eu vou ficar com aquilo que já foi testado, porque eu sei que funciona. Isso que você está vindo, essas ideias novas, são assim, você quer modificar toda a natureza humana. Será que é uma coisa assim, válida? Correta? Eu estou com a minha armadura aqui e estou protegido. Mas ao mesmo tempo, preste atenção, nessa armadura há frestas, né, onde você consegue entrar o ar e ali dá uma renovada de espírito. Não é? Então são aquelas novas ideias, aquelas novas percepções de mundo que às vezes você começa a pensar, nossa, acho que realmente tem razão. Acho que é melhor fazer uma reforma. Né? Que nem os conservadores ingleses adoram esse aspecto de reforma. Né? Reformar em vez de você fazer a revolução. Porque revolução, necessariamente, sempre tem cabeças cortadas, não é? Tudo bem que, em alguns aspectos, a Revolução Americana ela foi muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver aí. E tem um ponto muito importante, né? Já abrindo aqui o diálogo, nós temos que perceber uma coisa importante sobre nós aqui, brasileiros. Né? Nós brasileiros, o que é ser um conservador brasileiro? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Inclusive, foi feita pelo próprio Roger Scruton. Né? E ele fala assim uma coisa interessante, né? Olha, vocês não precisam ser britânicos. O que será que ele está querendo falar com essa resposta? Ah, a gente não precisa mais ler Edmund Burke, né? A gente não precisa nem mais ler Roger Scruton, que é um filósofo inglês. Não. Não é esse o ponto. Não é? É que não adianta você, por fora, se vestir como um britânico, ou melhor, talvez se vestir como a realeza britânica, né? Que nem todo britânico deve se vestir daquela maneira caricata que a gente vê por aí. E ao mesmo tempo o seu país ter uma cultura, uma história totalmente diferente da Inglaterra. É a partir da história do seu povo, é a partir da história da sua nação
que você vai tirar as raízes do conservadorismo. É isso que o Roger Scruton está dizendo, né? Então, você percebe que a história do Brasil é diferente da história da Inglaterra. Os caras têm não sei quantos reis, né? Uns, tem leis ali que beiram a mais de um milênio. Totalmente diferente. O Brasil é uma junção entre três povos, não é? O indígena, o africano e o europeu, representado por Portugal. São três continentes diferentes. A partir desses três continentes diferentes, a partir desses três costumes, né, a partir dessas três visões de mundo, a partir dessas três raças, é que se forma o Brasil. E é daí que nós temos que tirar os elementos do conservadorismo brasileiro. Não é você importar costumes, histórias de outros países, e a partir daí você vai formar o conservadorismo brasileiro. Não. Não. A partir de autores estrangeiros, como o próprio Roger Scruton, nós conseguimos entender melhor o que significa o conservadorismo. E o próprio Scruton fala, em uma outra entrevista para aquela Fronteiras do Pensamento, que a mensagem conservadora é diferente de país para país, né? O princípio é sempre o mesmo, né? O conservador, ele quer, a partir da comunidade, a partir da sociedade, fazer com que as pessoas consigam ter as suas próprias vidas, empreender e etc, etc. Não é de cima para baixo, né? Como acontece, por exemplo, no socialismo, né? Mas isso, cada povo é de uma maneira diferente. O conservador americano é assim, o conservador britânico é de uma outra maneira, vai ter o conservador brasileiro. E daí nós temos que tirar nossas raízes, né? Pô, né? Já existiram conservadores no Brasil? Pô, já existiram. Ah, eles existiram onde? Ah, na época do Império. Pô, como esses caras eram? Como essas figuras históricas agiam? O que eles faziam como conservadores? Não é? Eles eram contra a escravidão? Pô, eram. Não é? Eles queriam ser herdeiros da civilização ocidental? Eram. Então, a partir desses personagens históricos que foram muito bem apresentados pelo Brasil Paralelo, nós podemos ali tirar uma noção do que é ser o conservador brasileiro. Não é? Pense que o conservadorismo não é você se vestir de uma maneira. Aí é só algo assim que você está imitando, é só uma estética. Mas não é a ideia, né, de você ser. Então, voltando agora, depois dessa viagem sobre conservadorismo brasileiro, né? Então, o Gregory Wolfe, ele vai apontar que nós temos dois tipos de conservadores, né? Os políticos e os nostálgicos, né? Nostálgicos, né? Os políticos são aqueles que falam apenas de política. É ruim para Gregory Wolfe, esse sujeito que só fala de política o dia inteiro, que só quer saber como, enfim, não deixar o Bolsonaro cair, né? Não deixar o governo ser destruído. Não, né? Mas o ponto é o seguinte, o que vai fazer que o legado conservador permaneça na esfera executiva ou na esfera do governo legislativa é aquilo que vem antes, que são as raízes da política. E quais são essas raízes, né? É a cultura. Esse é o ponto. Então você tem aqueles conservadores que apenas se importam com a política e esquecem que a política ela é moldada por algo que está acima dela. E qual é esse algo, né? É a cultura, não é? Então, como o próprio Olavo de Carvalho fala, como que ele sabe como irá ser a política do Brasil durante algum tempo? É só você ver o que está sendo escrito nas aulas de humanas, nas universidades, nos jornais, etc. É ali, não é? E ali, por exemplo, nós não temos nenhum
ou pelo menos não temos uma grande quantidade de conservadores. Isso é um ponto, assim, muito interessante, porque senão a gente sempre vai ter que ficar nessa luta diária, né? Assim, de sempre tentar manter algo frágil, enquanto eles, né, o pessoal da esquerda, tem todo um aparato, né? Tem todo um sistema. Esse é o ponto que o Gregory Wolfe fala. Não é ruim necessariamente você só apenas se importar com política, falar de política. Mas o que você tem que perceber é que o que molda a política é a cultura. E onde está sendo feita cultura? Por pior que ela seja, nas universidades, nos jornais, e etc, etc, etc. Não é? Isso aqui eu já falei várias e várias vezes, né? E o que ele está falando assim? Tem aqueles que só querem viver da nostalgia, né? Nostalgia. Já é a palavra, eu falei nostalgia, correto? É aqueles assim, não me importa assim com a cultura que é feita hoje, porque é tudo porcaria. Olha o MASP. Olha o que é cultura moderna. Sei lá, macaquinhos, né? Olha isso, o que é música moderna? É funk. Não quero saber disso, cara. Eu quero saber da beleza transcendental. Eu quero saber de Bach. Quero saber de Mozart, né? Eu só quero ler em latim. Não quero saber, cara. Desculpa. O tipo de literatura que eu leio são aquelas do século VIII para trás. Gente, eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Ou não, a partir do século XVIII não existiu nenhum tipo de romance que preste. Não existiu nada de literatura que se preste. Já ouvi também. Já ouvi também. Então o que acontece aí? Tá, ok, você só quer se importar com isso, você não quer tentar criar um diálogo com a cultura moderna. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que está acontecendo agora, não é? Então você percebe que, vamos dizer assim, a cultura média, né? A cultura do médio afegão, a música, etc., os livros, está tudo dominado pela esquerda. E o que acontece? O conservador nostálgico, ele quer às vezes que do nada o afegão médio, ou o sujeito que nunca ouviu bar na vida, de repente comece a ouvir. Existe um abismo entre MC Guiné e Mozart. Não vai ser assim. Existe um abismo enorme. Não, de repente, se não escutar também, não interessa. O problema é o seguinte. O problema é que se essas pessoas que escutam funk não forem atingidas, a gente sempre vai ficar vivendo esse problema. Então, o que nós podemos fazer? É isso que o Gregory Wolfe, ele alerta no livro A Beleza Salvará o Mundo, né? E tem um comentário do Carlos sobre o livro do Wolfe, que é o seguinte: ele é um alerta aos conservadores que olham a cultura popular com desdém, permitindo que toda uma subcultura de esquerda ocupe os corações e a imaginação das pessoas. Não é? Então, assim, existe culpa nossa aí também, não é? Existe assim porque, não, vamos abandonar tudo. Né? Você já viu aquele tipo de pessoa falando assim, não, porque eu nasci na época errada. Eu deveria ter nascido no século XII. Ou deveria ter nascido junto ali com os apóstolos, né? No começo da igreja. Porque aqui, hoje em dia não dá. Hoje em dia a igreja já está corrompida, as universidades também. Eu sou um intelectual anônimo, ninguém reconhece o meu trabalho, eu sou um sujeito fora do meu tempo. Então meu sofrimento ainda por viver nessa época, numa época onde não existem os grandes literatos, onde eu não posso trocar ideia com Dostoiévski, é uma coisa muito ruim. E o sujeito fica se lamentando sem fim. É isso. Né? Cria-se uma soberba do sofrimento. O meu sofrimento é maior do que todas as outras pessoas.
E aí o que acontece? A esquerda vai dominando a cultura popular, né? Vai dominando, e não só dominando, como ela vai piorando a cultura popular, não é? Como disse o maestro Tom, né? Ele estava respondendo a alguém falou, né, eu não escuto funk porque funk é música ruim. Aí o maestro Tom disse, não, 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 não. Não é que o funk é música ruim. O funk, ele é um produto de uma decadência cultural. É isso que a gente tem que perceber. É um produto de uma decadência cultural. Ah, mas como assim? Como assim? Você está dizendo que nas comunidades, né, que não pode falar favela, que nas comunidades as pessoas não sabem criar músicas boas. Muito pelo contrário, né? Foram das comunidades que saíram os grandes cantores, né, e compositores, por exemplo, da própria bossa nova. Os grandes sambistas, não é, que têm as suas músicas que ficarão marcadas por gerações, não é? Só que é o seguinte, se você não conhece, por exemplo, a história mesmo da música brasileira, você vai achar que na favela só surgiu funk e rap. E que nunca saiu algo que realmente vai atingir homens de todas as épocas e de todos os lugares. Esse é o ponto, né? Você às vezes fica com desdém da cultura popular, então você só olha o agora. Não, só tem funk lá. Pois é, isso é um erro. Isso é um erro muito grave. Correto? Então, partindo para a segunda parte aqui do nosso podcast, né? O que seria um diálogo, então, com a cultura moderna, né? Olha que interessante essa questão, né? É uma coisa assim que eu também não consigo resolver em todos os aspectos, né? Mas o próprio Roger Scruton, ele nos dá algumas dicas, né? Algumas dicas, né? Tem uma palestra que ele participa e no final da palestra vai um professor do ensino médio e faz a seguinte pergunta: o seu Scruton, é o seguinte, eu estava dando uma aula ali para os meus alunos. E tinha um aluno lá que escutava uma música da Lady Gaga, acho que era Poker Face, né? Poker Face, né? E eu cheguei assim e falei, não, isso aí é porcaria, você tem que escutar Beethoven. E o que aconteceu com esse pai? Aconteceu o seguinte, ele foi chamado pelo comitê de ética da escola, né? E os pais falaram, você está errado, primeiro que não existe essa coisa assim, que existe música melhor ou pior, certo? Enfim, esse professor acabou tomando uma reclamação, uma advertência, tá? Por tentar aplicar um gosto estético melhor. Não é? O Roger Scruton ali olha, né, e fala, meu, é o seguinte. Primeiro que entre Lady Gaga, ou Poker Face, e Bach, ou Mozart, ou música clássica, há um abismo. Há um abismo. E não é somente um abismo estético, não é somente um abismo de composições, melodias, compassos e outros aspectos musicais, mas um abismo interior, silêncio. A geração, os jovens de hoje, não suportam o silêncio. O silêncio é o terror do jovem moderno. Ele tem que sempre estar recebendo estímulos por todos os lados, né? Ele tem que escutar aquelas músicas barulhentas enquanto ele está conversando via WhatsApp, ao mesmo tempo que a TV está ligada em algum local e ele está, enfim, nas redes sociais e fazendo outras coisas, né? O silêncio é o terror. Então, existe um abismo enorme aí. Existe um abismo enorme. O que você tem que fazer para mostrar para essas pessoas que sim, existe gosto musical e existem gostos inferiores e superiores. Você tem que demonstrar pela própria música pop que existem coisas superiores, músicas superiores na música pop, né? Então, você tem lá o Poker Face da Lady Gaga, tá, gente? Se não me engano, não lembro exatamente o nome da música, e você tem o Heartbreak Hotel do Elvis Presley, né? E você mostra, ó, tá vendo? Nessa música do Elvis Presley, você tem uma melodia, você tem um compasso, você tem uma forma que não tem nas outras.
que não tem nada da Lady Gaga, ou Britney Spears, não sei o que mais, né? Então, olha que interessante. Ele consegue mostrar, pela própria música pop, pelo próprio universo pop, que há ali coisas superiores. Que você consegue, às vezes, chegar num limite da transcendência, ou quase lá, batendo no teto. Né? Às vezes não consegue passar. Então, isso eu acho muito interessante, esse diálogo. Né? Aí que acontece? O aluno, ele vai, nossa, realmente, existem assim coisas que necessitam de mais técnica, de mais trabalho, de mais estudo, de mais cultura, dentro da própria música pop. Ou, por exemplo, filmes. Não é? Veja assim, os filmes de hoje em dia. Não, não, existem muitas coisas superiores que você pode demonstrar, né? Eu vou falar uma coisa para alguns alunos, né? Você está lá escutando a sua banda de rock, né? E tem aquele solo maravilhoso de guitarra que você ama ouvir, não é? E você fica empolgado. Você quer ter aquela guitarra também, não é? E tocar com vento ali passando por você, etc. Aquela cena. Mas veja que interessante. Tá, legal. Você tem esse solo. Tira o resto da banda, enquanto o cara tá tocando. Tira o baixista, por exemplo. Não é? Aquele solo não vai parecer mais a mesma coisa, né? Eu falo isso porque toquei baixo durante um tempo, né? O guitarrista, ele era sempre a estrela, não é? Mas é o seguinte, se você tirar o baixo, a bateria, aquele solo de guitarra não vai fazer o mesmo efeito. Tá faltando alguma coisa, não parece que não transcende, ou melhor, parece que não vem aquela emoção, não é? Então, veja, pega qualquer filme, um grande filme que você assistiu. Sei lá, Senhor dos Anéis, vai? Senhor dos Anéis. E imagina aquelas cenas de batalha, de guerra ou de amor, sem aquela trilha sonora clássica de fundo. Você não ia ficar emocionado da mesma maneira. Qualquer outro filme, Poderoso Chefão, não é? Homens de Honra. Sem aquela trilha sonora. Aí você vai perceber que os caras que fizeram a trilha sonora são compositores, são maestros. E você tá lá, um sujeito que aparentemente que não gosta de nada que seja clássico e necessita da música clássica para se emocionar na cena daquele filme, ou daquela série, ou daquele desenho. Não é? Olha que interessante, olha como às vezes o universo clássico está muito mais próximo de nós do que realmente imaginamos. Às vezes a gente tem que perceber, né? Como está escrito, quem tem ouvidos ouça, né? Às vezes a gente não percebe que está ao nosso redor, não é? Que está na maneira como você age, que está naquilo que você está lendo, ou de como você extrai de cada leitura. Isso é uma coisa assim fascinante, né? Então, você veja bem, essa é uma das coisas que o Roger Scruton ele fala para o aluno, não é? Então, olha, se pensarmos nesse aspecto, como fazer que alguém que não conheça a tradição, que não conheça a alta cultura, isso é uma boa maneira para fazer que a pessoa se eleve e chegue lá, né? Que de Paulo Coelho ele chegue a Dostoiévski, não é? Talvez jogar um Dostoiévski ali, o cara não aguenta. Tem que, né? Olha, então vamos ver no próprio dentro desse universo de literatura, assim mais Paulo Coelho, o que é um pouquinho mais superior? Aí o cara vai, nossa, cara, isso realmente é bom, tal, até o cara chegar na Divina Comédia. Aos poucos, você entendeu? Porque não é só uma questão de leitura, é uma questão também, às vezes, de mudança interior. Como disse o Roger Scruton, ó, entre Poker Face e Mozart, ou Bach, existe um abismo. O abismo não é só a música, mas é o silêncio interior. São as coisas, às vezes, que estão dentro de você que precisa mudar, e às vezes você não consegue apreciar, você não consegue ver a beleza, né, numa obra de arte. Não é como, de uma maneira assim bem reducionista, claro, né? É como o vinho, não é?
Eu confesso assim para você que vinham das coisas difíceis, não é? Mas quem está acostumado com vinho, não é? Percebe claramente que existe diferença entre aquele de R$ 30 e o de 1.000. Quem nunca bebeu vinho, só bebeu, sei lá, suco tangue de uva, ele vai beber o de R$ 30 e o de 1.000 é a mesma coisa. Ele vai até esnobar. Ah, essas porcaria aí que você bebe aí. É que nem cigarro, você pergunta para um fumante, não é? Para ele existe diferença entre o Marlboro vermelho e aquele do Paraguai da barraquinha. Para quem não fuma, não, isso aí dá câncer, é só câncer, sabe? Não tem, não sabe a diferença. O sujeito não é experimentado na arte. Da mesma maneira, às vezes, que um sujeito não é experimentado, né, na arte da literatura, na arte da música clássica, etc. Você bota ele lá, pra ele, Vivaldi e Mozart é a mesma merda. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Não é então? Tem que subir o nível do sujeito. E às vezes é aos poucos, não é? É uma coisa assim fascinante, né? Então, por quê, né? Por quê? Por que existe esse problema? E é uma coisa que o Gregory Wolfe, ele coloca para nós. Porque a modernidade, ela tem um aspecto, né, da negação do transcendente. A modernidade, ela tem um aspecto marxista, né? Qual que é esse aspecto marxista, né? Tem uma frase do Marx que resume isso, né? Antes os filósofos ficavam contemplando. Hoje nós temos que mudar o mundo. É óbvio que estou fazendo uma paráfrase aqui, eu não lembro exatamente ipsis literis a frase, mas esse é o significado. Então, assim, você para de contemplar, você para de meditar e você já parte para ação. O negócio é mudança. O negócio é mudança. Você não precisa fazer a meditação, a reflexão, a contemplação, todo esse processo para entender o mundo que você está. O importante é a ação acima de tudo. Depois a gente pensa. O importante primeiro é mudar o mundo. Se vai dar certo ou não, a gente pensa depois. Não é? É isso que acontece. Você pode perceber o que está acontecendo com todas essas ideologias modernas, não é? Então é um sujeito que está lá, ideologia de gênero. Não, temos que aplicar agora, mas você acha que não é melhor a gente discutir, ver, vamos pensar, né? Não, vamos aplicar agora, depois a gente vê. Depois a gente vê. É sempre assim, né? Tem um documentário extremamente importantíssimo, né, sobre esse tema, que fala ali da Escandinávia, né? Que lá na Escandinávia sempre foi palco de toda a bizarrice. Né? A gente acha aquela galera bonitinha, né? Não, são os nórdicos e tal, não sei o quê, mas os caras, eles são experimentalismo humano total, né? Para quem já leu o livro do Paul Johnson, principalmente o livro que ele fala sobre, como que chama aquele evolucionista, o que criou a teoria da evolução, que não me vem o nome na cabeça agora. Enfim, criador da teoria da evolução, Paul Johnson tem um livro sobre ele, e ele fala como a Escandinávia, ali Noruega, esses países ali lá de cima, os caras já estavam muito à frente em questões de eugenia, em questões assim que no Brasil até, nossa, né? Os caras sempre foram muito experimentalistas, né? Então lá na Escandinávia tem esse documentário e tem um casal que eles adotam um bebê, acho que é do Uruguai, e levam pra lá. É um bebê, né? Era um bebê, um menininho, né? Um masculino. E enquanto bebê mesmo, eles fazem operação de sexo. Tira lá o pipi e coloca um popó. Tira o pipi dele, corta o pipi e coloca, né, uma vagina. E é interessante porque esse moleque, ele cresce, esse garoto, olha aqui que negócio mais terrível. Ele cresce e quando ele já tá numa idade mais, sei lá, uns 10, 12 anos, ele começa a ter sonhos de que ele está numa mesa de operação e estão cortando, né, o pênis dele. Estão cortando, e ele desenha, tal, e ele não se sente, não é possível que eu seja uma menina, e ele começa a ter problemas. Mas é aquela coisa, não, vamos agir primeiro, a gente pensa depois. Então, você nega o transcendente. Primeiro você tem que agir. E depois você tem que pensar. E esse é um aspecto
muito patente da modernidade, não é? Então, assim, vamos pegar aqui, por exemplo, outros exemplos sobre artes que dá para fazer um ótimo diálogo, né? Você pensa naquele filme do José Padilha, não é? O Tropa de Elite. José Padilha é um esquerdista, assim, esquerdista mesmo, sem sombra de dúvidas. E ele fez aquele filme Tropa de Elite, querendo passar a visão ideológica dele. Ali, qual que era a ideia dele inicialmente, como ele fala na entrevista? Era mostrar como a polícia age, como eles são violentos, que o problema das comunidades, das favelas, enfim, de segurança pública é a violência policial. Só que é o seguinte, ele retratou tão bem a realidade dos fatos, o sentimento que as pessoas passam naquele lugar, como o brasileiro vê tudo o que está acontecendo, ele retratou tão bem que aquela arte que ele fez, aquele filme que ele construiu, transcendeu a ideologia dele. Transcendeu a própria ideologia. Por quê? Ali ele acabou, sem querer totalmente, descrevendo a realidade. Foi um tiro na culatra, ele queria passar uma visão esquerdista, só que ele transcendeu assim mesmo, sem ter a menor ideia. E criou algo assim que representa realmente a realidade brasileira. Ele queria, na verdade, criar uma outra coisa. E quando você cria uma arte que transcende o seu próprio eu, que está além da sua própria ideologia, ela já não é mais sua, né? Não no sentido de que o sujeito perdeu direitos autorais e etc. Não. As pessoas começam a ver aquilo como, nossa, como se fosse a sua própria realidade. E aí é uma coisa muito interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Porque o Padilha fez isso. Ele acabou fazendo sem querer, não é? Não era essa a intenção dele. E ele acabou criando um objeto que representa a realidade de muitas e muitas pessoas. E a partir daí, você consegue também fazer um diálogo, não é? Entre a tradição e a cultura moderna. Olha, por que esse filme do Padilha, ele é superior a outros filmes brasileiros? É uma questão de técnica, e não sei o que, e etc, etc, etc. Não é? Por quê? Existe uma coisa que o Gregory Wolfe ele vai falar, né? Os conservadores acham que a cultura é um museu. Essa é o melhor quadro que eu uma ótima expressão, né? O cara acha que a cultura é um museu. Então o que tem no museu? São só coisas antigas. Tudo que é cultural, não, vamos falar de cultura, vamos ser pessoas cultas. Então você tem que ser um museu ambulante, não é? Você tem que se vestir de uma maneira, você tem que agir de uma maneira. Né? Então, porque é um museu, você tem que ser um museu ambulante. Também não é assim. A cultura ele é algo orgânico, onde há a mistura, junção, separação das coisas velhas e as novas. Não é isso que é a cultura que o Gregory Wolfe vai falar, né? Então, por que eles acham isso? Porque a cultura moderna abusa, né? Abusa muito. Né? Então, como eu falei, dos macaquinhos, não é? Então a arte se transformou nisso, não é? Ou você vai, sei lá, o cara vai escrever um livro de literatura e ele só quer falar do seu próprio ego, do seu próprio eu, nunca quer descrever os fatos da realidade, não quer transcender. Né? Então, o que acontece? O simples fato de nós termos uma quantidade enorme de porcarias sendo feitas, o sujeito já acha que tudo que é arte moderna é de mau gosto, é ruim, né? Mas como diz o Gregory Wolfe, o abuso de uma coisa não anula a sua correta utilização. Não é? É que nem erros gramaticais. Não é porque metade ou mais da metade do país erram gramaticalmente, são analfabetos funcionais, que você também vai. Agora eu vou começar a escrever errado. Porque
ali a maneira certa de escrever é escrever errado, já que tá todo mundo escrevendo. Não, não é. Correto? Então esse é o ponto, né? Então, passando para a última parte aqui do nosso podcast, Gregory Wolfe ele vai fazer uma crítica forte aos conservadores nostálgicos ou tradicionalistas, que ele chama, dessa galera que não se interessa ou abomina totalmente a cultura moderna e entrega a cultura moderna para a esquerda. Né? Ele vai falar que conservadores tradicionalistas não produzem nenhuma alternativa própria e abandonam a cultura moderna para a esquerda. Então, assim, é o sujeito que reclama que a cultura moderna é um lixo, que a cultura moderna não serve para nada, mas qual alternativa moderna ele oferece? Não, a única alternativa que existe é ele vir para o meu lado. Aprender latim e só ler Virgílio. Só isso. Tá, então você vai atingir 3 pessoas, não é? Essa é a crítica do Gregory Wolfe. E é forte. Não é? É muito forte. Então, para você ver, um diálogo que eu acho interessante da cultura moderna com vamos dizer, com a cultura, com a alta cultura, com a cultura antiga, é justamente as capas do nosso podcast, as capas que o Romanini está fazendo. Você pode perceber que as capas, às vezes, tem ícones históricos, tem lá, já teve uma capa do Eric Voegelin, né? Então, por exemplo, as capas agora, né, as capas do nosso podcast, vai ter essa mistura entre o Vaporwave, vamos dizer assim, um movimento da década de 80 com aquilo que é clássico. Achei assim, até para colocar o podcast em aplicação prática. Né? O Romanini ele também tem uma loja ali de roupas que ele faz esse tipo de camiseta, adesivos, e você pode ir lá. Tem um link aí na descrição, ver tal, até ajudá-lo comprando alguma coisa. Mas isso é legal também. Fazer esse diálogo. Mesmo que seja por um tempo. Não é? E as pessoas vão olhar, nossa, que legal, cara. Nunca tinha pensado nisso. Não é? Nunca tinha pensado nessa maneira de ver as coisas. Correto? Então essa é a conclusão do nosso assunto, né? Conservadores e a cultura moderna. Aqui não existe nenhuma pretensão de dizer para você que é assim, 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 assim que funciona, que é um ensaio, é uma conversa que eu estou tendo contigo, que está me ouvindo agora, para a gente meditar, pensar, pode discordar aí nos comentários, não tem problema nenhum, certo? Correto? E não se esqueça de curtir as nossas redes sociais aí, tá? Adicione aí Oliver Talk, Facebook, YouTube, Instagram também, né? Tem no Instagram também, tem no Twitter também. E o pessoal da live, que está nos acompanhando aí, sabe que isso daqui é algo mais profundo, é um resumo daquilo que a gente está vendo de maneira profunda, né? Se você estiver escutando, normalmente, todos os dias, lá no Instagram, nós fazemos live, às 9 horas. Tá? Entre 10 a 15 minutos. Então é bom você ver rápido, tá? E tem uma coisa muito importante também, que nós temos que explicar aqui. O Oliver Talk, ele é uma comunidade, tá? Ele é uma comunidade. A ideia que quando eu criei é uma comunidade de pessoas que se ajudam, não é? A crescer culturalmente. Então aqui tem eu, André, falando, mas tem o pessoal da live que vai lá, comenta as coisas, não é? Então assim, isso é algo que era muito comum, né? Você tinha um grupo Inklings, que tava o C.S. Lewis, o Tolkien, né? As pessoas se juntavam e conversavam entre elas sobre cultura, piadas, né? Nada com muita pretensão, sabe? Ah, não, tem que mostrar aqui o quanto de grego eu sei. Não, nada com muita pretensão. Um assunto que ao mesmo tempo é profundo, leve, é sério e é engraçado, não é? Então, a minha ideia é que o Oliver Talk ele seja isso. Que exista essa comunidade de pessoas. Porque não é bom nós andarmos sozinhos. Não é bom mesmo. Não é? Então, assim, eu estou criando aí alguns sistemas para que essa comunidade exista. Não é? Aí você vai poder entrar num grupo, vai ter um grupo. Aí lá eu vou colocar os PDFs com os links, né? Que às vezes eu coloco várias referências durante o podcast, eu e o André.
as pessoas perguntam, pô, vocês não tem um lugar aí, porque às vezes estou na rua, não consigo marcar. Lá irá ter, lá também vai ter podcasts exclusivos, tá? E aí, talvez grupo no Facebook, no WhatsApp, justamente, né, pra gente criar essa comunidade, né? Poder se encontrar uma vez por mês, podcast ao vivo também, sabe? Eu acho que nesse mês ainda, nós já iremos ter aí uma coisa para apresentar para vocês. Não é? Aí acho que vai ser legal. Vai ser bacana. Aí você vai ter aquela coisa do conservadorismo, né? O senso de pertencimento a uma comunidade, mesmo que essa comunidade seja virtual, mas nós queremos, de certa forma, sair do virtual e trazer vocês para o real, né? Trazer todo mundo, vamos encontrar, tal. Que nem acontecia na Santa Generosa, quando o Gurgel ele fez aquelas palestras, né? Eu conheci muita gente boa lá, pessoas que andam comigo até hoje, né? Essa coisa da comunidade é muito importante. A comunidade, tá? Não é coletivo. Não vai falar que é coletivo, pô. Senão eu vou te banir do podcast. É comunidade. Certo? Então, pessoal, um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Até o próximo podcast. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.